Oi gente, aqui é a professora Érica Tainá, de Introdução à Enfermagem 2, e hoje nós vamos abordar um tópico que ele é bastante atual e interessante para a nossa matéria. Não estava na ementa inicial, mas eu vou abordar esse tópico agora com vocês porque é algo muito presente agora nesse nosso novo cotidiano, nesse nosso novo contexto de pandemia, que é sobre biossegurança, tópicos de biossegurança na paramentação e desparamentação do profissional de saúde frente à assistência ao paciente com Covid-19, tá bom? Tudo que eu vou falar agora, todos esses tópicos é sobre o que nós temos até o momento, hoje é dia 22, se eu não me engano, de maio, e até o atual momento, o que nós temos de mais novo sobre a paramentação e desparamentação para assistência ao paciente com Covid-19, ok? Ao final da aula eu vou passar também as referências que eu usei para agora. Então tá, paramentação e desparamentação. Lembrando que aqui eu não vou abordar a ordem GAMOL, que é gorro, avental, máscara, óculos, luva, não vou abordar essa ordem, eu vou abordar a ordem preconizada pela Anvisa, justamente para o enfrentamento do Covid-19, ok? Então tá. Riscos. Quais são os riscos da equipe de enfermagem? Qual é o risco que você, como um técnico de enfermagem, vai ter? Exposição a patógenos como resultado do contato com paciente suspeito ou contaminado. Então, essa ordem aqui que eu vou passar, esses tópicos aqui, eu vou abordar também o que fazer quando o paciente não está suspeito ou contaminado. Mas a ordem de paramentação e desparamentação vai ser quando você tiver contato com paciente suspeito ou contaminado. Como prevenir? Primeiro de tudo, criar um ambiente seguro. Isso aqui não é só para o Covid-19, isso aqui é para sempre, para qualquer tipo de assistência que você for prestar. Intra-hospitalar, pré-hospitalar, qualquer tipo de assistência ao seu paciente, você precisa criar um ambiente seguro. Reconhecer as fontes de infecção e aplicação de conhecimentos, aqui é conhecimentos, tá gente? Conhecimentos sobre o processo infeccioso. Esses dois aqui a gente vai abordar junto, porque quanto mais você conhecer sobre o processo infeccioso, sobre as fontes de infecção, melhor você se protege. Uso de equipamento de proteção individual e quebrar a cadeia de infecção, que isso aqui é extremamente importante para a gente, a cadeia de infecção, e eu vou explicar para vocês sobre ela e como a gente faz para quebrar essa cadeia. Vamos avançar? Então, como que a gente vai dividir essa aula aqui hoje? Primeiro eu vou passar umas noções básicas de biossegurança, depois a gente fala sobre a paramentação e desparamentação em si, e no final eu vou fazer algumas observações e tirar algumas dúvidas recorrentes sobre o assunto. Então tá, noções básicas de biossegurança. Infecção. Infecção é quando tem a invasão de um patógeno a tecidos corporais, tá bom? Isso é a infecção. A infecção, ela pode vir a transformar em doença, e quando ela se transforma em doença, ela pode ser uma doença transmissível, ou seja, passa de uma pessoa para outra, de um hospedeiro para outra, no caso aqui do Covid-19, de uma pessoa para outra pessoa. Essa infecção, tem que ser demais aqui, infecção, ela é sintomática ou assintomática. Sintomática quer dizer que ela tem sintomas e assintomática quer dizer que ela não tem sintomas, ok? Então, infecção sintomática é quando a pessoa apresenta sintomas, infecção assintomática é quando ela não apresenta sintomas. Agora, vem aqui comigo. Para a nossa cadeia de infecção,
a nossa cadeia de infecção, ela é um círculo. Ela precisa de todos os elementos desse círculo para que a infecção esteja completa, para que a infecção seja transmitida de uma pessoa para outra. Se a gente tirar um dos elementos desse círculo, a gente quebra a transmissão, ok? Vou explicar para vocês aqui agora. Olha aqui a nossa cadeia de infecção. Na nossa cadeia de infecção, nós temos 6 agentes. Nós temos 6 agentes aqui, ó. Primeiro é o agente infeccioso. Segundo, reservatório. Terceiro, porta de saída. Quarto, mecanismo de transmissão. Quinto, porta de entrada. E sexto, hospedeiro. Então, vamos lá. A gente tem o agente infeccioso, o reservatório, a porta de saída, o mecanismo de transmissão, a porta de entrada e o hospedeiro. Esses são os nossos agentes da cadeia de infecção. Se um deles for quebrado, se um deles a gente tirar da cadeia, a nossa cadeia já se rompe, ela já se quebra. Então, nós precisamos dos 6 elementos para que a cadeia esteja completa, para que a transmissão da infecção seja efetuada. E agora nós vamos falar sobre cada um desses elementos separadamente. Então, vamos lá. Primeiro, agente infeccioso. Essa coluna aqui, ela traz todas as características, essa aqui, de um agente infeccioso para qualquer tipo de infecção. E essa segunda coluna aqui, eu trouxe para a gente comparar as características do coronavírus, ok? Então, o micro-organismo é o vírus, o SARS-CoV-2. O número de micro-organismos presente no hospedeiro, na pessoa, ela é relativa, tá bom? A virulência, alta. A capacidade de entrar e sobreviver em hospedeiro, alta, e é feita pelo trato respiratório. A suscetibilidade do hospedeiro, sem anticorpos. Ainda não temos anticorpos contra o coronavírus. E micro-organismos transitórios, aerossol, cobre, plástico, papelão. O que é esse aqui, micro-organismos transitórios? É onde o vírus ele vai ficar até ele ser passado para uma pessoa. Então, ele pode se encontrar aqui, no aerossol, como aerossol, no cobre, em plástico, aço, papelão, ok? E aqui, o que eu falei de susceptibilidade do hospedeiro, é importante a gente falar, porque no início, quando começou a pandemia, a gente falava bastante sobre grupo de risco. A gente falava que só o grupo de risco que poderia vir a óbito por causa da doença, por causa do Covid-19. Mas nós sabemos que nenhum de nós está imune a essa doença, não é? Os grupos de risco, claro, eles têm mais chances de vir a óbito por causa da doença, por causa dos seus fatores de risco. Mas qualquer pessoa está suscetível. Então, vamos avançar. Reservatório. O reservatório é o nosso segundo agente da cadeia. O reservatório é o segundo elemento. O reservatório ele vai ser o local onde os micro-organismos sobrevivem e aguardam transferência para o hospedeiro suscetível. Então, o micro-organismo ele vai se encontrar no reservatório e vai esperar. Ele vai esperar até ser transferido para o hospedeiro que seja suscetível a ele. Os reservatórios humanos, eles são sintomáticos e eles são assintomáticos, ou seja, os reservatórios humanos, eles podem ter manifestação dos sinais e sintomas da doença e eles podem também não sentir nada, eles podem não apresentar nenhum sinal, nenhum sintoma da doença. E é importante a gente lembrar que, além dos seres humanos, os objetos inanimados também são reservatórios. Por isso que a gente faz a limpeza e a desinfecção dos objetos. Terceiro elemento da nossa cadeia, porta de saída. A porta de saída é o aparelho respiratório. É por onde... Vem aqui para mim. O micro-organismo vai ser o SARS-CoV-2, vai ser o coronavírus. Esse vírus, ele vai estar no reservatório. No caso, o humano.
vamos dizer que eu sou reservatório. Então, o micro-organismo está no reservatório, que sou eu. Ele vai precisar, para ir para outra pessoa, ele vai precisar de uma porta de saída. Ele vai precisar sair de mim. A porta de saída, no caso do Covid-19, é o aparelho respiratório, ok? Volta aqui. Por meio de gotículas e secreções respiratórias. Modo de transmissão é o quarto elemento da nossa cadeia. O modo de transmissão, como que é transmitido? Através do ar e do contato pessoal. Pessoa com pessoa ou pessoa com o objeto que está contaminado por causa das gotículas das secreções respiratórias de alguém infectado. Próximo é o nosso quinto elemento da nossa cadeia, é a porta de entrada. A porta de entrada, ela vai ser equivalente à porta de saída, ok? A porta de saída era o aparelho respiratório, gotículas e secreções respiratórias. A porta de entrada é a mesma coisa. Ela vai entrar em outro ser humano através do aparelho respiratório por gotículas e secreções respiratórias. Sexto elemento. Hospedeiro suscetível. Todos somos, pela baixa resistência ao coronavírus. E os fatores de risco, é claro que eles serão um agravante. Vamos lá. Como que a gente pode fazer? Então, como eu disse para vocês, temos esses 6 elementos que eu já expliquei para vocês aqui. Se a gente quebrar qualquer um desses elementos, a gente quebra a cadeia de infecção. Então, a gente impede a propagação do vírus. Então, tirando um desses elementos, a gente impede a propagação do vírus, ok? Às vezes, a gente não consegue mexer muito no agente infeccioso, como nós estamos vivendo no momento atual. Nós não temos uma vacina, não temos um remédio 100% eficaz. Então, a gente não consegue mexer muito no agente infeccioso, mas a gente consegue mexer na porta de saída, no mecanismo de transmissão, porta de entrada, no reservatório também. E no hospedeiro. Como que a gente pode fazer? Controle e eliminação dos agentes infecciosos. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a limpeza e a desinfecção dos objetos. A gente pode proteger o hospedeiro suscetível através do isolamento social, do distanciamento social. A gente consegue fazer a proteção desse hospedeiro através do uso de equipamento de proteção individual também. Controle dos reservatórios de infecção, que seriam os objetos ou seres humanos, fazendo esse isolamento, usando as medidas de proteção preconizadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, e controle das portas de entrada, porta de saída. Aqui entra também a higiene respiratória, tá bom? Não tossir na mão, sempre cobrir o rosto na hora de tossir com o antebraço, essas coisas. A higiene da tosse também. Controle de transmissão, higiene das mãos. Higiene das mãos é o melhor controle de transmissão para qualquer tipo de infecção. Qualquer tipo de infecção, o melhor controle de infecção sempre será a higiene das mãos, com água e sabão e com álcool também. Como que a gente vai fazer a higiene das mãos? A gente vai falar mais para frente. Isolamento social também é uma medida eficaz, porque a gente impede e a gente quebra já alguns elementos da nossa cadeia de infecção e equipamentos de proteção individual, que a gente vai falar agora na paramentação e na desparamentação. Acontece, gente, que quando começou a pandemia, quando a gente nós estamos em Brasília, então, quando teve o primeiro caso em Brasília, a gente viu claramente nas ruas, jornais, as pessoas desesperaram.
Elas começaram a comprar exageradamente equipamentos de proteção individual que não precisava ser usado por aquele tipo de pessoa naquele determinado momento. Cada equipamento de proteção individual tem um momento determinado para ser usado e por um tipo de profissional para usar também em procedimentos específicos. A gente vai ver tudo isso agora. Então, máscara cirúrgica não precisa ser usada no meio da rua por qualquer pessoa. N95 não usamos o tempo inteiro no hospital, então eu vou explicar tudo aqui para vocês com base na norma número 4 de 2020 da Anvisa, que é o que nós temos hoje de mais atual da nossa literatura para paramentação e desparamentação também, ok? Então vamos aqui. Se eu trabalho na triagem de um hospital ou de um consultório, o que essa norma número 4 de 2020 da Anvisa vai trazer para mim? Ela vai trazer para mim que eu não preciso usar uma N95, que eu tenho que respeitar o distanciamento de pelo menos 1 metro do paciente, fazer a higienização das mãos sempre, o distanciamento de pelo menos 1 metro do paciente, a higienização das mãos a gente faz sempre independente do uso de EPI, ok? Quando a gente puder, claro, quando a gente não estiver realizando um procedimento que a gente precisa ficar mais próximo do paciente. E a higienização das mãos sempre, em todos os 5 momentos e quando for necessário, que eu vou explicar mais pra frente. Então tá, se eu trabalho na triagem hospitalar ou de um consultório, de uma UBS, não faz, trabalho na triagem, o que a Anvisa diz pra mim que eu tenho que usar é a máscara cirúrgica. Área de assistência hospitalar com paciente suspeito ou confirmado para a Covid-19, infectado pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, eu preciso usar EPI completo. Então, eu preciso usar capote, eu preciso usar luva, eu preciso usar o óculos ou a máscara facial, eu preciso usar a máscara também. E se eu for realizar algum procedimento que gere aerossóis, coleta, intubação para ventilação, qualquer procedimento que gere aerossol, eu tenho que usar gorro e a N95 ou a PFF2. Então, gorro e N95, o PFF2, que é o equivalente, a gente usa em procedimentos geradores de aerossóis. Em procedimentos geradores de aerossóis, apenas, ok? Área de assistência hospitalar sem o paciente suspeito ou confirmado. Máscara cirúrgica. Então, eu trabalho no hospital, mas na minha ala não tem nenhum paciente suspeito e nem confirmado, eu vou usar a máscara cirúrgica. Isso aqui, paramentação e desparamentação de EPI, ok? Distanciamento e higienização das mãos sempre. Consultórios. Quando eu trabalho em um consultório e eu vou fazer um exame físico ou uma avaliação de um paciente que ele está sintomático respiratório, que ele está queixando de tosse, sintomático, vou até colocar aqui, respiratório. Ele está queixando de tosse, ele está dizendo que ele está espirrando muito, que ele está sentindo desconforto respiratório, que ele está sentindo falta de ar, ou que ele deu uma febre também entra aqui. Eu vou usar o EPI completo também. EPI completo, mas quando que vai entrar o gorro e a N95? Procedimento gerador de aerossol. Consultório. Se o meu paciente ele for assintomático, não tem nenhum sintomas que eu já falei, máscara cirúrgica apenas. Quem diz isso aqui não sou eu, quem diz isso aqui é a Anvisa e o Ministério da Saúde. Então tá, qual vai ser a ordem de paramentação? Também pela norma técnica da Anvisa, número 4 de 2020. Ainda com essa norma técnica, ordem de paramentação. Primeiro, lavar as mãos, como eu disse, a higienização das mãos é o mais importante. Depois eu coloco o meu avental ou capote.
máscara cirúrgica, ou a N95, se for em procedimento gerador de aerossol, ou a PFF2, né? Óculos ou protetor facial. Isso aqui, gente, essa paramentação, paciente suspeito. Ou confirmado. Então, lava as mãos, coloca o avental, máscara, cirúrgico N95, procedimento gerador de aerossol, óculos ou protetor facial, que é aquele face shield, o gorro ou touca, como a gente viu, só em procedimento gerador de aerossol também, e as luvas, por fim, ok? Como eu disse, eu não vou falar da ordem GAMOL nesse vídeo, eu vou falar da ordem de paramentação e desparamentação para o Covid-19. Paramentei nessa ordem, seguindo esses passos, sem pular nenhum, sem trocar nenhum. Paramentei desse jeito aqui. Como eu vou desparamentar agora? Enquanto eu estiver dentro do quarto do meu paciente, eu vou tirar as minhas luvas primeiro, mas na ordem GAMOL não tirava as luvas por último. Isso aqui, segundo ainda a norma da Anvisa, para o paciente Covid-19, ok? Tiro primeiro as luvas, depois eu vou tirar o capote e eu vou imediatamente lavar as minhas mãos. Isso dentro do quarto do paciente. Luvas primeiro, depois avental, lavo as minhas mãos. Quando eu sair do quarto, se for necessário, eu vou tirar a touca. Se eu tiver de touca, né? Aí eu vou tirar o óculos ou o protetor facial. E por último, eu tiro a máscara de proteção respiratória. Ok? Observações aqui. Observações e as perguntas. Vamos agora diferenciar máscara cirúrgica da N95 da máscara de tecido. Qual é a indicação, tempo de troca e quem utiliza cada uma? Indicação. Qual é a indicação da máscara cirúrgica? Assistência ao paciente quando estiver até 1 metro de distância. Aqui, quando eu estiver assistindo o meu paciente, que eu não vou realizar um procedimento que vai gerar aerossol. Ah, Érica, então, se eu estou trabalhando no hospital, eu vou prestar assistência ao meu paciente, mas esse meu paciente, ele não tá suspeito nem está confirmado para coronavírus. Então, eu posso usar a máscara caseira, a máscara de tecido. Não, você tem que usar a máscara cirúrgica e respeitar também as outras normas, que é o distanciamento e a higienização das mãos sempre, ok? Voltando, qual é a indicação da N95 e da PFF2, que eu já falei aqui várias vezes? Procedimentos geradores de aerossóis. E a máscara de tecido? Eu vou deixar para falar da máscara de tecido daqui a pouco, tá bom? Então vamos falar só da cirúrgica e da N95. Tempo de troca da máscara cirúrgica. O ideal, essa norma não traz pra gente, mas outros estudos trazem pra gente que o ideal é até 2 horas da máscara cirúrgica, mas a gente troca quando ela estiver suja ou úmida, tá bom? E da N95? Aí vai depender do fabricante da máscara e dos protocolos institucionais. Quem utiliza? A máscara cirúrgica, quem vai utilizar? Profissionais de saúde e os pacientes que estão sintomáticos, que estão apresentando algum sintoma respiratório. E a N95, somente profissionais da saúde. Ah, mas o meu tio ele tá no grupo de risco. Então eu peguei lá no meu serviço um N95 e vou dar para ele. Não, gente, não é assim. A gente sabe que os equipamentos de proteção individual, principalmente as máscaras de proteção facial, as máscaras de proteção respiratória, elas são produto de suma importância para a proteção dos profissionais da saúde, que estão o tempo inteiro em assistência ao paciente. Esses produtos, eles estão escassos. A compra pelas instituições está sendo difícil, está sendo demorada, porque esses produtos, eles realmente estão acabando muito rápido e a fabricação deles está sendo lenta. Então, vamos deixar a máscara N95 só para os profissionais de saúde, a máscara cirúrgica só para os profissionais da saúde e para os pacientes que estão sintomáticos. Dentro da unidade
a unidade de saúde, ok? Agora a gente já sabendo a diferença e quem usa, quem não usa e por quanto tempo a cirúrgica N95, faltou a gente falar da máscara de tecido, que ela está causando uma certa revolta popular. O que acontece, gente? Agora, com a obrigatoriedade do uso de máscara pela população em geral, está tendo muita discussão em torno do uso dessa máscara, de tecido, dessa máscara caseira. Por quê? Porque muita gente não quer usar e não querendo usar está negando a eficácia dessa máscara. Então vamos deixar bem claro aqui, a máscara de tecido, ela não é um equipamento de proteção individual. A máscara de tecido não é um equipamento de proteção individual. O que ela é, então? Ela é um controle de fonte. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que você que esteja usando a máscara de tecido não espalhe secreções respiratórias para outras pessoas. Quando você falar, espirrar, tossir, você não espalha secreções respiratórias para outras pessoas. E é isso que a máscara de tecido vai fazer. Ela vai fazer esse controle de fonte. Existe, como eu disse antes, quando eu falei das noções de biossegurança, essa doença ela pode se manifestar de forma sintomática e assintomática. Então quer dizer que você pode ter essa doença e não saber que tem, porque você manifestou da forma assintomática, você não está sentindo nada e você não fez o teste também para saber se tinha alguma coisa. Então você pode transmitir para outra pessoa. A máscara de tecido ela vai fazer esse controle. Então é responsabilidade social o uso dessa máscara, ok? Então bora lá. A máscara de tecido, a indicação dela é para impedir que a pessoa que está usando não espalhe secreção. Como eu disse, controle de fonte. Tempo de troca. O ideal é que seja até 3 horas. Ideal conforme os estudos diversos não traz na norma. Mas a gente troca também quando ela estiver suja ou úmida. E quem utiliza a população em geral, para a gente fazer esse controle, para a gente quebrar a nossa cadeia de infecção. Outra observação importante, luva não substitui higienização das mãos. Gente, tem muito profissional de saúde que na unidade de saúde usa a luva como se fosse uma segunda pele. Coloca a luva ali no início do plantão, não tira nunca mais, pega em tudo, depois vai lá no paciente. Gente, não é assim, tá bom? A luva, ela não vai substituir a higienização das mãos. Como eu digo desde o início do vídeo, a higienização das mãos é o melhor para o nosso controle de infecção, tá bom? Não usar 2 luvas sobrepostas. Não usa uma luva em cima da outra porque ela não vai ajudar a proteger mais, só vai fazer você gastar material à toa. E não se recomenda o uso de luva quando o profissional não estiver realizando assistência ao paciente. Isso aqui a gente nem precisa falar, né? Como eu disse, os momentos para a higienização das mãos. A higienização das mãos, ela pode ser feita com o álcool ou com água e sabão. Quando que a gente usa um e quando que a gente usa outro? Quando as suas mãos estiverem visivelmente sujas, quando tiver sujidade visível, você vai lavar com água e sabão. Quando não tiver essa sujidade visível, você pode fazer o uso do álcool, ok? Então vamos aqui para os 5 momentos. Quando que a gente vai higienizar as nossas mãos? Primeiro, antes de tocar o paciente. Então, antes de tocar o meu paciente, eu tenho que higienizar as minhas mãos. Depois, antes de realizar procedimentos limpos ou assépticos. E terceiro, após risco de exposição a fluidos corporais. Antes de tocar o paciente, higienizei as minhas mãos. Antes de realizar um procedimento, também higienizei. Depois que eu expus aos fluidos corporais do meu paciente, eu vou higienizar as minhas mãos também. Depois que eu tocá-lo, pela última vez, e depois que eu tocar em superfícies próximas ao paciente, o mobiliário que está ali no quarto, ok? Aí eu vou higienizar as minhas mãos também. Essas foram as referências, nota técnica número 4,
da Anvisa, o manual também de perguntas e respostas da Anvisa desse ano também, tudo relacionado ao Covid-19, ao SARS-CoV-2, a nota informativa número 3 de 2020 do Ministério da Saúde e essa Bíblia da Enfermagem aqui, que é o Fundamento de Enfermagem de Potter, a última edição, que foi a edição de 2018. Então é isso, gente. Esse bloco a gente vai acabar por aqui, que o que a gente tinha para conversar hoje era essas noções básicas de biossegurança e de paramentação e desparamentação frente à assistência ao paciente de Covid-19. Não se esqueçam da nossa cadeia de infecção, não se esqueçam dos elementos e que a gente deve quebrar essa cadeia. Os EPIs, eles servem também para quebrar a cadeia, ok? Então, revisem essa aula quantas vezes vocês precisarem e é isso. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Muito obrigada!